A opinião dos nossos jornalistas e convidados não refletem necessariamente a opinião da Rede Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É sempre um prazer entrar na sua casa, contar com a sua audiência, com a sua companhia e principalmente com a sua participação. Sempre o mais importante para nós é a sua opinião e sempre sobre um assunto polêmico. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos falar sobre as teorias da conspiração. Especificamente, né? O que é a teoria da conspiração? Tem vários assuntos, sobre vários aspectos, que muitas pessoas acreditam que um fato que já é como uma verdade indiscutível, não é bem assim. Tem uma outra versão, ou é uma mentira que foi repetida muitas vezes e acabou virando verdade. Algumas baseadas em fatos científicos, em pesquisas, outras não, pura e simplesmente porque a pessoa acha que aquilo não aconteceu daquela forma, por um motivo ou por outro, mas sempre tem muito questionamento sobre o assunto. E agora, ainda mais com o advento das redes sociais, né, que nós temos uma carga de informação muito grande, muito rápida ao nosso alcance, isso acabou ganhando uma proporção ainda maior, porque antigamente existia uma notícia, um fato apontado pela mídia, pela grande mídia, e pura e simplesmente aquilo lá não tinha um questionamento, era muito difícil, não tinha alcance, não tinha penetração, então aquilo era tido e havido como verdade. Só que nos últimos anos isso tem mudado e pelo desenvolvimento da tecnologia, vai mudar ainda mais. Então hoje nós vamos falar sobre teorias da conspiração. Daqui a pouquinho na nossa matéria-tema, você vai entender um pouco melhor sobre o que trata o assunto, mas eu já queria pedir a você para participar e já ir votando e dando a sua opinião. Teorias da conspiração. Existem ou não? Você acredita nelas ou não? Elas existem. Isso é fato. Mas você acredita nessas teorias da conspiração que atribuem versões diferentes a fatos tidos e havidos como já definidos, né, como concretos? Você acredita nessas teorias da conspiração ou não? Você já pode ir votando através do nosso Instagram, está aí na sua tela. E você, além de votar, você também pode participar. Você pode deixar a sua opinião, votar sim ou não, deixar a sua opinião e nós vamos ler algumas aqui durante o programa. E dando boa noite, eu já queria agradecer e o prazer de estar novamente com a Rivânia, nossa querida repórter, que está no estúdio aqui juntamente com os nossos convidados para mais um programa Na Sua Opinião. Seja bem-vinda, Rivânia. Boa noite, doutor Denis. Boa noite. Muito boa noite a você que nos acompanha agora pela Rede Mundial de Televisão. É sempre uma alegria muito grande estar aqui ao lado do senhor, doutor Denis, dos nossos convidados que nos enriquecem tanto com informações, com trocas de experiências. Muito obrigada pela oportunidade de mais uma vez aprender e compartilhar tanto aqui no programa. E nós já começamos convidando, sim, reforçando o convite que o senhor acabou de fazer para as pessoas participarem. O tema hoje vai dar muito o que falar, tem muito a falar, nós temos muito a falar a respeito disso e é por isso que nós queremos que você que está em casa agora participe do programa. Entra lá no nosso Instagram, eu já estou com o celular aqui prontinha para ler a sua opinião. Então, Rivânia, eu queria que você já apresentasse os nossos convidados e, na sequência, a gente já pode passar para a nossa matéria-tema, para depois o telespectador, o internauta, já ir votando. E lembrando, se você quer assistir novamente esse programa, se você perdeu um pedaço, se você quer assistir qualquer outro programa
já veiculado, basta acessar, tá aí, ó, o nosso canal no YouTube, Programa na Sua Opinião. Nesse canal do YouTube você encontra todos os programas veiculados e também a nossa programação ao vivo. Ao meu lado, aqui perto de mim, Ignaldo Hélio. Ele é pastor da Igreja Vale da Bênção, professor de teologia, jornalista, é palestrante e colunista em sites cristãos e autor de 2 livros. Boa noite, pastor. Boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Muito feliz com essa oportunidade. E eu sei que esse assunto vai render muito. Com certeza, é um prazer recebê-lo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Pertinho aqui do Ignaldo Hélio, nós temos o Igor Karastan Noboa. Ele é doutor, formado pela USP, atua como professor de História na rede municipal e privada, nos níveis fundamental e superior, e é autor do livro Filmes do Fim do Mundo, de 2013, e diversos artigos sobre as relações entre ficção científica, história e sociedade. Muito boa noite, Igor. Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Obrigado pelo convite, agradeço muito e eu acho que a gente vai ter uma conversa bem legal hoje, que é um tema que me interessa muito, que eu venho pesquisando na perspectiva histórica já há algum tempinho. Muito obrigado. Sem dúvida. Obrigada a você por ter aceito, por estar aqui conosco. E é isso, doutor, temos muito o que falar hoje. O senhor falou da matéria-tema, se o senhor já quiser chamar, está no ponto. Já queria dar meu boa noite e agradecer também aos convidados por terem aceito o nosso convite. E vamos rodar a matéria-tema para já começar o bombardeio. Nós pensamos alguns assuntos nessa matéria-tema, mas depois eu tenho alguns assuntos também que a gente vai falar no decorrer do programa de coisas que eram tidas como maluquice, não aconteceu nada disso, mas que depois foram confirmadas, né? Então não existe a verdade absoluta. Pode rodar, por favor. Uma onda crescente de teorias da conspiração, hora ou outra, inflama os ânimos de milhares de pessoas na internet. As dúvidas surgem quando acontecimentos são contados sem comprovação dos fatos ou se apresentam lacunas que abrem espaço para outras possibilidades. Uma das teorias da conspiração mais famosa é em relação à Terra ser plana. Os terraplanistas questionam evidências fotográficas, experimentos científicos, expedições espaciais, observações astronômicas e fenômenos meteorológicos. Mesmo os registros da Terra esférica feitos quando o homem pousou na Lua são ignorados. Para fazer isso, eles afirmam que tudo seria uma mentira mantida pela NASA com o apoio dos líderes globais. E aí surge mais uma teoria da conspiração. O homem teria realmente pisado na Lua? Para quem diz que não, a explicação é a seguinte. Em 1969, a NASA sabia que os foguetes Apollo eram muito perigosos. Então mandou a Apollo 11 para o espaço sem a tripulação e enviou os astronautas até o deserto de Nevada, nos Estados Unidos, para simular uma missão espacial. A maioria das justificativas para essa suposta fraude gira em torno de motivações políticas. Os Estados Unidos jamais aceitariam perder a corrida espacial para a União Soviética no meio da Guerra Fria. E a Lua era a linha de chegada dessa corrida. Uma teoria mais atual, citada pelo ex-ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores, disse que a pandemia do coronavírus teve origem em um complô das elites com o objetivo de controlar as massas. Mas as teorias da conspiração não param por aí. Há quem diga que o Brasil vendeu a Copa do Mundo de 98, que os reptilianos estão entre nós, que o atentado do 11 de setembro foi uma farsa e que a facada que o presidente Jair Bolsonaro sofreu também foi uma farsa, entre outras inúmeras conspirações. Vai dar muita discussão, muito pano para manga. Então eu queria que você já fosse votando, fosse participando. Então você pode responder a pergunta. Se você acredita na teoria da conspiração ou não, em qualquer uma dessas ou outras, tá? Se você acredita sim ou não. E se você quiser deixar a sua opinião também, seu comentário, fala, olha, eu acredito em tal teoria da conspiração. Por exemplo, eu acredito que o homem não chegou à Lua, por tal motivo.
Pode deixar também, mas não deixe de votar. Deixe o seu comentário e deixe também o seu voto. Daqui a pouquinho a gente já vai dar a primeira parcial da apuração, mas você já pode ir participando através do nosso Instagram. Mas eu já queria, passando a bola inicialmente aos nossos convidados do estúdio, e perguntar ao professor a opinião dele. Elas existem? O senhor acredita? Qual o senhor acredita? Não acredita? Tem fundamento? A serviço de quem elas trabalham? Para quem é? Para ele? Boa noite, tudo bem? É bem interessante, eu gostei bastante que a matéria já apresentou as principais, assim, que andam circulando ultimamente, né? Historicamente, em momentos de crise ou quando acontece alguma coisa que a gente aparentemente não temos o controle, né? A gente não consegue entender, por exemplo, às vezes como funciona todo o sistema econômico ou como as leis são criadas, ou a gente não participa das decisões que são feitas às vezes em outras cidades ou em pequenos grupos que a gente, inclusive, muitas vezes votou, né? Nos nossos representantes, mas a gente não acompanha e a gente tem, né, a vontade de tentar entender melhor o mundo que a gente vive. E as teorias da conspiração, elas dão uma ajuda muito boa para dar um certo conforto para indagações que as pessoas têm mesmo. Então, por exemplo, o formato da Terra. Para a maior parte das pessoas, o formato no dia a dia, no cotidiano, né, não vai causar grande diferença a pessoa acreditar que a Terra é plana. Não vai, ela consegue ir para o trabalho, ela vai criar os filhos, mas o problema da gente, né, agora como educador ou mesmo historiador, é como que a gente precisa de determinadas provas para referendar. E, infelizmente, ou felizmente, nós não temos como comprovar. Porque, por exemplo, na Terra plana, um dos exemplos que apareceu, foi o primeiro exemplo do vídeo, o funcionamento dos satélites é muito complicado. E nós estamos conversando à distância e precisaria do formato esférico da Terra para o sistema que a gente está utilizando de comunicação funcionar a contento. Um terraplanista padrão, que a gente vai encontrar na internet, dificilmente vai ter uma teoria bem fundamentada para explicar o funcionamento do satélite. E o grau de conspiração e o grau de complexidade seria muito grande para esconder uma coisa dessa. Mas tudo bem. Mas vamos partir do princípio que realmente a pessoa acredita e ela vai fundamentar aquilo, vai fornecer para ela, muitas das pessoas que acreditam, tem uma base religiosa, às vezes alguma interpretação que ela aprendeu ou que ela acha, ou uma coisa mais baseada na realidade, né? Uma coisa mais do cotidiano, que parece que o mundo funciona mais assim. Porque eu fui na praia e parece que o negócio é meio reto, a água é meio plana, então eu acho que o que eu estou vendo está acima do conhecimento que, se a gente for parar para pensar, né, vem desde os gregos a teoria da esfericidade da Terra. Então não é algo novo que apareceu semana passada, né? Então, para você refutar isso, você precisa de muitas provas, né? Então, no caso das principais teorias que foram apresentadas, eu vejo principalmente assim, a vontade da pessoa participar da sociedade, do coletivo, e dar um sentido para a existência dela que está além do cotidiano. Eu tenho um conhecimento secreto que ninguém mais tem. Olha que legal. Eu vivo num grupo, todo mundo é ignorante, mas eu sei. Então tem até uma parte meio até um pouco narcisista, mas que faz a pessoa acordar todo dia de manhã e aguentar um cotidiano que para muitas pessoas é de sofrimento, de tristeza, acordar todo dia de manhã, ficar 2 horas no transporte. Não, mas eu sei por que isso está acontecendo comigo. Porque os reptilianos lá na Inglaterra, com a família da Rainha Elizabeth, eles têm um plano, e acontecendo isso comigo agora por causa desse pessoal. E isso conforta, faz a pessoa, e ela tem um conhecimento, e ela consegue apresentar para os outros, e vão falar, nossa, é mesmo, eu não tinha pensado nisso. Então são formas de ler a realidade que, infelizmente, não tem a fundamentação que a gente precisa para chamar de ciência, por exemplo. Então elas ficam meio na borda, né? Então tem vários níveis, né? Tem, inclusive, como você mesmo bem apresentou, doutor,
as que depois foram, as teorias da conspiração que depois acabaram sendo reveladas como verdadeiras, né? Como o caso da pesquisa de sífilis no Alabama, dos Estados Unidos, ou mesmo da CIA com um programa de controle mental, que depois foi comprovado e viu hoje a história, né? Inclusive, depois, nós vamos até ter uma matéria aí, um ilustra sobre o assunto, a gente vai provar. Mas eu queria passar a bola agora ao professor Ignaldo, para ele também dar as considerações iniciais sobre o assunto e, se puder comentar especificamente alguma dessas que a gente já colocou na matéria-tema, sobre elas, como elas surgiram, são verídicas ou não. Por favor, doutor. Todas essas também que foram apresentadas aí, para mim, eu não creio em nenhuma delas, né? Para mim, a maioria delas é absurda, as contestações, elas não têm qualquer fundamento, pelo menos olhando assim, não vejo nenhum fundamento para nenhuma delas. Inclusive, já fui abordado por terraplanistas e não sabia nem o que responder para ele, porque eu acho que ele está tão longe da realidade que eu não sei o que responder para ele. E algumas são muito curiosas e algumas têm força política muito grande, como essa questão do Bolsonaro, né? Eu lembro que fizeram, inclusive, um documentário chamado Fakeada, que era para negar que ele mesmo planejou a facada nele e tudo mais. Então, eu sei que, às vezes, o segredo acaba levando as pessoas a criar teorias para tentar explicar alguma coisa, né? Eu, por exemplo, eu fico naquilo, porque até hoje ninguém descobriu quem mandou o Adélio, quem está por trás daquilo, que é óbvio que tem alguém por trás daquilo. Então, começa a se criar as teorias da conspiração. Mas, para 11 de setembro, não existe nenhuma dúvida de que realmente há uma rivalidade entre o mundo islâmico e o Ocidente. Não há nenhuma dificuldade em pensar que eles poderiam ter feito aquilo, em querer atribuir aos Estados Unidos o próprio fato. Então, todas essas coisas eu não vejo fundamento nenhum. Mas eu falo assim, né? Vou falar como professor de teologia, como alguém que gosta de um aspecto da Bíblia que é a escatologia. Então, eu falo assim, às vezes podem ter coisas que elas podem parecer, num primeiro momento, uma teoria da conspiração e, no final, ter os seus fundamentos. Eu acho que, vou pegar os aqui, quando você pega o nazismo, você tem um monte de teoria da conspiração que envolve o nazismo. Por exemplo, fala-se de um reino chamado Agartha, que os nazistas teriam uma cidade subterrânea lá na Antártida. Fala-se de um submarino que o Hitler não teria morrido, o submarino levou ele para a Argentina. Então, você tem uma série de teorias da conspiração ali. Mas você também tem certos elementos dentro que envolve o nazismo, por exemplo, o envolvimento deles com o ocultismo, a influência de sociedades secretas em cima do pensamento dos líderes nazistas, que já são coisas que têm mais fundamento, né? Então, o que eu falo assim? Você tem muitas teorias da conspiração, reptiliano. Essa é uma ficção tão... Né, o professor Igor aqui vai falar, é uma coisa tão fictícia, tão cinematográfica, que é óbvio que você não vai aceitar. Professor, desculpa, eu só queria que os dois mencionaram o reptiliano, só para a gente esclarecer para o telespectador. O que é essa teoria da conspiração dos reptilianos? Segundo essa teoria, existem algumas pessoas nessa Terra em posições de poder e que eles seriam, na verdade, uma raça alienígena que está dominando a Terra. São chamados de reptilianos. E eles, na internet, você vai encontrar muito no YouTube, quando eles filmam o olho tem um certo movimento, a pele. E entre as várias pessoas que seriam reptilianas, tem a família da monarquia britânica, né? Seria isso, né? E eles controlariam a humanidade escondido, provocando guerras, conflitos. Então, todos os problemas que a gente teria, seria essa elite oculta reptiliana. Então, tem a versão alienígena e tem a versão que é dinossauros que sobreviveram e se desenvolveram. Essa eu não conhecia, não. Essa é legal também. E aí, eu vou achar a melhor que eu já vi, que essa eu gostei que eles adaptaram para a realidade brasileira, foi quando falaram que o mito da Cuca era, na verdade, era um reptiliano. O pessoal via reptilianos e criaram o mito da Cuca. Mas a gente pode ir, por exemplo, na década de 70, você teve o Erich von Däniken,
que ele escreve o livro Eram os Deuses Astronautas, e então ele recria a história todinha da humanidade, embaixo de que toda a história da humanidade ela é um resultado da ação de seres de outro planeta aqui. Então ele começa a interpretar não só a Bíblia, né? Os Upanishads da Índia e outros livros sagrados, ele lê o trecho e ele vê disco voador ali. Ele vê ali os altos relevos nos povos pré-colombianos e ele vê os extraterrestres ali. Isso ficou um negócio tão forte que você teve o caso, acho que da National Geographic, outra, Discovery, que tem um monte de matéria dele explicando toda a história a partir de seres de outro planeta que vêm aqui e estão formando a nossa história. Então isso aí é uma teoria da conspiração assim, muito divulgada e às vezes dá um ar de científico. Quem leu Eram os Deuses Astronautas, ele tem explicação ali para tudo e acaba sendo uma distorção da história que mais atrapalha do que ajuda, né? E o que é interessante, que eu acho que queria vale a pedir pena... licença. Desculpa. É o que eu acho... Doutor, eu já volto com o senhor. Só queria pedir licença um pouquinho, que nós temos 2 telespectadores na linha. Boa noite, com quem eu falo? O Wilson Nascimento. Wilson, Alô? Você fala da onde? Eu falo de São Paulo. E qual a sua opinião, Wilson? Você acredita nessas teorias da conspiração? Olha, na verdade, nós que estamos aqui na terra de passagem, né, fazendo a viagem, eu digo sempre, nós estamos num grande transatlântico, né? Estamos numa dependência do mesmo, não sabemos em qual porto vamos descer, né? Agora, o espírita, na sua grande sabedoria, inclusive há um livro, né? Que em 2056 o Brasil receberá quase 1 bilhão de refugiados da Europa, da Ásia, enfim, e até uma parte do Oriente, né? Pois essa parte do mundo será dizimada pelo mar, né? A Europa, os europeus que vão chegar no Brasil, refugiados, como os alemães, os italianos, os holandeses, né? Vão tudo para o sul do Brasil. E a única parte que esses refugiados não ficarão no Brasil será o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os japoneses vão para o norte, como muitos turcos, que a Turquia também vai ser invadida pelo mar, né? Então, eles vão para o norte, para o Pará, né? Hoje, você sabe que o Pará possui a 3ª colonização libanesa no Brasil. O Pará também possui a 3ª colonização japonesa, que os japoneses foram plantar pimenta, haja visto a grande rede de supermercados e hipermercados que existe em Belém. Enfim, no Acre, né? No Rio Branco, né? Mesmo no Amapá, em Macapá, enfim. Então, eu digo o seguinte, isso tudo, eu acredito porque nós estamos vivendo, eu que já vou fazer, já passei dos meus 60 anos de idade, então eu já vi muitas coisas e muitas coisas nós somos culpados, porque Deus perdoa, a mãe natureza não. E a ganância, a ambição do homem, desmatamento, né, na nossa Amazônia, enfim... Wilson, desculpe eu te interromper, mas eu queria que você concluísse. Então você acredita na teoria da conspiração? Sim, perfeitamente. Tá? E quero agradecer e parabenizar pelo programa. Eu agradeço a sua participação também. Muito obrigado, uma boa noite. Eu queria voltar, eu interrompi até o professor ali para colocar o nosso telespectador. Por favor, professor. Complementando, essa história de alienígenas que controlam a Terra surge primeiro na literatura com Lovecraft, com a série, com o Cthulhu, com os antigos anciões que mandaram na Terra, controlaram. Aí depois que vai virar realidade. Disco voador é a mesma coisa, ele surge primeiro nas revistas da capa, o desenho, o design, na capa das revistas de histórias de ficção científica, histórias fantásticas, e depois, na década de 40, que vai virar
final dos anos 40, que vai aparecer o disco voador. Então, sempre a parte da imaginação humana cria a ideia e depois alguém transforma isso. Por exemplo, o reptiliano, ele começou a virar popular depois de uma série de televisão uma minissérie de televisão dos anos 80, chamada V, Os Visitantes, né? Que era meio baseado no nazismo, inclusive. Vou dar spoiler, porque é dos anos 80, tudo bem, o público vai entender. Eles chegam na Terra, o símbolo deles até parece meio suástica, e eles querem ajudar todo mundo, eles prometem que vão salvar a humanidade e tal, e na verdade eles tiram a máscara de pele humana e eles são lagartos gigantes, e eles vieram na verdade para pegar os seres humanos para se alimentar e roubar os recursos naturais do planeta. Que é exatamente depois o que o pessoal acredita da teoria do reptiliano hoje. Então sempre que eu acho interessante que a ficção cria as ideias, a literatura, o cinema, e depois elas transbordam para outros ambientes aí da cultura e acabam virando teorias que realmente tem gente que ganha dinheiro e vive, né, acreditando nisso. Eu queria só pedir agora para a produção, se estiver no ponto, vamos rodar o Povo Fala e na sequência a gente já volta com a Rivânia para a primeira prévia da nossa pesquisa e algumas opiniões dos nossos internautas. Pode rodar o Povo Fala, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre as teorias da conspiração. Você acredita que existam teorias da conspiração? Não, não acredito. Porque eu acho que a gente já tem o destino certo. Já viemos com o destino certo ao mundo. Tá tudo tão real, como que a gente não vai ter alguma teoria? Acredito. A teoria da conspiração é muito complexa, depende do ponto que você vai analisar. Estão querendo derrubar o governo? Verdade, em todo lugar do mundo isso acontece. Estão falando que tem uma nova pandemia? Sempre existiu. Então eu não posso chamar isso de teoria da conspiração, depende do ponto de vista que você vai levar. Tá? É nesse sentido que eu acredito. Que existe conspiração no mundo? Existe. Querem derrubar o governo? No mundo inteiro querem derrubar o governo. Em qualquer país do mundo. Existem novas variantes da Covid? Existe, teoria da conspiração. Mas existe. Então, nesse sentido, eu acredito. Tá? Não, a Terra não é plana. Se a Terra fosse plana, o homem não teria ido para o espaço. Acredito. Acredito que as pessoas bolam teorias para justificar algo que, na maioria das vezes, ou num todo, não é uma realidade, né, para todo mundo. Eu acredito que sim. Não, deve ser fruto da mente humana que criou isso agora. Porque falta para a teoria da conspiração lógica, fundamentação, isso não existe. É coisa do ser humano. E na sua opinião, as teorias da conspiração existem? É, isso aí. Rivânia, como estamos aí na nossa primeira parcial da pesquisa e a opinião dos nossos internautas, por favor. Olha, doutor, nas ruas a gente percebe que é uma divisão muito grande, né? Tem muita gente que acredita, tem gente que desacredita, mas aqui na nossa enquete a maioria acredita sim. 92% das pessoas que votaram até agora acreditam sim em teorias da conspiração, contra 8% que não acreditam, doutor. Então, nas ruas há divisão, mas aqui quem está votando está apostando. A nossa pergunta hoje, você acredita que existam teorias da conspiração? Você acredita nas teorias? Alcideia Vasconcelos disse que teoria da conspiração existe nas mentiras praticadas pela esquerda quando usam o eleitor para continuar enganando pelo poder. O Nilcinho diz, teoria da conspiração foi um nome dado a tudo que é contra a verdade e o questionamento. E temos mais opiniões aqui, nós queremos que você que está em casa continue participando. Dr. Denis. Rivânia, você está retornando hoje à nossa programação e você não vai sair ilesa não. E você? Acredita em alguma teoria da conspiração? Uma pelo menos ou nenhuma? Olha, doutor Denis, antes de começar o programa, eu estava conversando com as pessoas lá na produção e dizia, tomara que ele não me pergunte isso, porque eu confesso que eu não tenho uma opinião formada. Nesse ponto eu sou meio Maria vai com as outras, ou observo mais do que falo, eu gosto muito de ouvir, e eu sou curiosa, então eu pesquiso muito, eu bisbilhoto, eu vou atrás, mas eu não...
sou meio descrente. Nesse aspecto eu não acredito muito não, doutor. É muito condicionada a minha opinião, na verdade. Eu ouço bastante, algumas quase me convencem, mas eu fico no quase. Eu não acredito muito, não. Ok, obrigado, Rivane. Eu gostaria de ponderar alguns aspectos dos nossos convidados. Seguinte, vamos, por exemplo, alguns falam o homem não chegou à Lua, aquilo tudo foi uma encenação, foi feito lá no deserto, porque a bandeira tremulou, não tinha vento. Tudo bem, isso daí tudo tecnicamente foi explicado, né? Por que aconteceu e como aconteceu. Agora, é uma coisa que eu sempre coloco, seria impossível guardar um segredo desse durante tanto tempo, com tantas pessoas envolvidas? Será que uma pessoa que participou disso, que foram centenas, uma pessoa uma hora não se rebelaria e falaria, olha, isso tudo foi uma mentira? Vamos pegar nesses mais populares. O homem não chegou à Lua e tudo isso daí é uma simulação. Não é difícil de, em tese, se guardar uma mentira dessa durante tanto tempo com tantas pessoas envolvidas? Essa é uma das razões porque eu não consigo acreditar em nenhuma dessas teorias da conspiração. Eu penso da mesma forma. Seria impossível todas as pessoas envolvidas, elas não deixarem vazar nada. Seria mais complicado falsificar do que realmente realizar o fato. Então é mais complicado fingir que foi para a Lua do que ir para a Lua realmente. Na minha opinião, seria muito mais difícil ensinar tudo isso para o mundo inteiro, porque foi mostrado para o mundo inteiro, né? Seria muito mais complicado do que simplesmente ir para a Lua pensando em toda a tecnologia que já se tinha na época, né? Sim, e o que eu acho uma outra perspectiva que também fica interessante para a gente analisar, porque que ainda tem gente que acredita nisso, que essa é a parte que às vezes a gente pode estranhar, né? Por que um negócio tão provado, que os cientistas explicam, passa na televisão, vai lá o físico, faz a continha, mostra como funciona, como ainda tem gente que acredita? Na verdade, parte é um problema educacional mesmo, e parte também, agora botando a própria culpa assim, em mim mesmo, na nossa capacidade de divulgar e explicar isso para as pessoas, que normalmente são pessoas curiosas, que querem aprender, querem entender, e eles às vezes batem em alguns conceitos, em ideias muito complexas, né? E que ninguém se preocupa tanto em transformar numa forma mais palatável ou uma forma que a pessoa vai entender, né? Então, a teoria da conspiração está fechadinha, redondinha, já liga com as outras coisas que você acredita. Se você já acredita que tem uma elite que te engana, que você é manipulado, todo mundo, na verdade, é manipulado, menos você, porque você descobriu, né? Então, você tem todo esse contexto. Bom, porque se eles escondem tudo, por que eles também não iam esconder a da Lua? Então, já faz sentido. A da Lua já começa a fazer um pouquinho de sentido. Eu já não entendo muito de ciência, os cientistas são meio maus, olha aí o que eles fazem, enganam, mentem, então eu não confio na ciência, então esses cientistas estão mentindo para mim, não me importa. Eu acredito no que eu vejo e no que eu ouço. E aí você já está prontinho para a pessoa acreditar, né? E realmente, se a gente faz exatamente esse exercício ótimo de lógica básica que você fez, que você desconstrói quantas pessoas iam precisar existir para mentir. Tanto que as teorias da conspiração, que depois foram reveladas que eram verdadeiras, normalmente foi gente que trabalhou, que vazou o documento, que foi na imprensa revelar, né? Que é exatamente isso, é assim que funciona a parte da informação, né? Então... Inclusive tem uma aqui, ó, eu não sei se a produção vai conseguir colocar na tela, mas tem algumas aqui do passado que agora foram confirmadas, inclusive uma da CIA aqui, que falava que o envolvimento, né, do governo dos Estados Unidos na intervenção militar em Cuba. Teve também aqueles experimentos aqui que foram feitos nos Estados Unidos com negros, né, pessoas negras e pobres na época, para os efeitos do sífilis, né, o tratamento lá do sífilis, que mais de 400 homens, né, foram objetos desse tratamento e na época foi desmentido pelo governo americano também. E aí vai dos engenheiros espaciais que saíram do partido nazista,
depois da Segunda Guerra, aqui para os Estados Unidos, que também foi negado veementemente pelo governo americano na época, e que agora, com a lei da informação, aqui algo similar nos Estados Unidos, que depois de 50 anos é revelado, isso foi confirmado. Quer dizer, tem alguns que realmente já tiveram a confirmação, até por parte dos órgãos que negaram, né? Há um tempo atrás, agora confirmaram. Então você senta com a pessoa e fala, tá o quê? A Terra é plana, então nós vamos sentar numa praia. E o que aconteceu com o navio? Ele afundou? Não. E ele sumiu por quê? Se é plano, não, mas você não está vendo mais. Não, eu estava vendo, é que ele sumiu, não é que ele embaçou, ele sumiu. Então esse navio foi para onde? É um argumento assim, é básico, né? Uma coisa que não dá nem para a gente se perder muito tempo, né? Discutindo sobre isso. Parece que a pessoa quer mostrar que realmente ela está acima da média dos outros e que todos são burros e ela é inteligente, que ela acha que a Terra é plana. Aí você dá um argumento desse e a pessoa não sabe explicar. Mas parece que nós temos alguém na linha, é isso? Alô, boa noite, com quem eu falo? Oi, boa noite, eu sou o Manuel de Pirituba. Manuel de Pirituba, e qual a sua opinião, Manuel? Obrigado por participar. Eu que agradeço. Olha, eu acredito em algumas e outras não. Eu não acredito que o homem foi à Lua, porque se o homem foi à Lua há décadas atrás, quanto tempo se passou até aqui, o homem não retornou à Lua. E eu estava vendo o senhor dizer que não daria para se mentir tanto tempo uma mentira. Eu sou curioso, eu pesquiso no YouTube e eu vi, pelo menos eu assisti. Se eu acredito ou não, já é outra coisa. Pessoas que participaram desse processo, né, quando o homem foi à Lua, algumas morreram de forma surpreendente, né? Familiares dizendo que a pessoa que participou, astronautas ou quem estava por trás, morreram de forma misteriosa, porque estavam tentando falar alguma coisa. Esse é um caso que eu acredito, né? Que realmente isso, como eu ouvi dizer, porque as autoridades, eles inventam, né, como já disseram, para manter o controle e o poder. No caso da Terra, que a Terra é plana, eu não acredito. Porque se todos os outros planetas são redondos, por que a Terra vai ser plana? Eu já não acredito nisso. E até a respeito agora do que a gente está passando, da pandemia, eu acredito que há uma conspiração por trás disso. Como todo mundo fala, é uma coisa muito falada, na redução da população mundial. Eu acredito nisso, eu acredito que o Brasil participa disso. Voltando lá atrás, quando se falava de globalização, né, para atingir o globo, dizendo que ia melhorar a comunicação entre os países, o comércio, eu acredito que quando se toma uma decisão, aquilo vai afetar o globo. Como fala também da nova ordem mundial, né? Eu acredito nisso. E o que a gente está passando hoje nessa pandemia é exatamente para isso, para reduzir a população. Para mim é isso. Essa é a minha opinião, né? Porque se for olhar, eu olho tudo, eu observo, eu tiro as minhas próprias conclusões. Eu vejo por que atingiram as pessoas de idade, por que atingiram aqueles que tinham comorbidades, não atingiu crianças, hoje está atingindo, não atingiu animais. Eu vi dizer que esses dias está atingindo os gatos. Os gatos transmitem Covid. Eu não acredito. Eu tenho um gato em casa. Eu vou ter que matar o gato. Uma coisa que eu não acredito nisso já. E olhando assim, ok, Manuel, muito obrigado. Atrás teve a reforma da Previdência, teve reforma trabalhista. Para mim, isso é uma forma de reduzir. São coisas que eu não quero entrar em detalhes agora, mas algumas eu acredito e outras não, entendeu? Essa é a minha opinião. Manuel, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer aqui contar com a sua participação. Uma boa noite, obrigado. Eu queria voltar, Rivane, agora para mais uma parcial da nossa pesquisa. Daqui a pouco a gente vai encerrar a votação, mas ainda dá tempo de você votar. E alguma opinião também dos internautas. Por favor, Rivane.
Nós tivemos uma mudança aqui. Agora, 74% dos votantes acreditam em teorias da conspiração, contra 26% que permanecem firmes de que não acreditam. E opiniões, temos mais uma aqui, doutor. O Alexandre Mendonça diz, algumas, pois já se provaram reais, já se provaram ser reais. Então, ele acredita em algumas que, segundo ele, se provaram ser reais. Aí o Ivan entrou aqui e questionou o Alexandre. Sério? Quais? Então, as pessoas estão aqui ansiosas e curiosas para saber. Elas questionam, inclusive, aqui nos comentários. E é isso que nós gostamos, é isso que nós queremos, que você questione, que você opine. Então, vai para lá, vai para o Instagram, @programa na sua opinião, deixa o seu comentário. E se não votou ainda, vota. Participa do programa, estamos te esperando. Eu queria passar ao professor Ignaldo. Professor, tem alguma teoria dessas que o senhor acha que tem um fundo de verdade, poderia se concretizar, poderia ser confirmado mais na frente, dentre dessas mais famosas, né? Porque tem muita coisa que a área científica ainda guarda para ela. Mas, por exemplo, o caso do Covid. Muita gente fala que foi um vírus criado em laboratório, até esse telespectador comentava, com a intenção de mudar, dar uma nova ordem mundial. Tem algum fundo de verdade? Tem alguma teoria dessa que o senhor acha que tem um fundo de verdade? Bom, então deixa eu caminhar numa direção aqui, né? Uma das ideias, eu falo assim, que é uma ideia bíblica muito forte, é a ideia de que o mundo caminha para um governo mundial, né? Que a ideia é ter um único governo mundial que controle tudo. Então, muita gente, por exemplo, vê isso como uma mera teoria da conspiração. Só que quando você vai, a Bíblia é muito clara, você tem um capítulo, inclusive, do Apocalipse, que é muito claro, fala de um governo mundial, um governo totalitário, um governo que exige reverência, um governo que vai, de fato, punir quem não o adora, quem não o serve, inclusive chegando a dizer que as pessoas receberiam uma marca na mão, na testa, e que só ia poder comprar e vender quem tivesse essa marca na mão e na testa. Então, todo o capítulo 13 de Apocalipse, ele entra nessa questão da futura existência de um governo mundial. E isso já vem sendo falado há muito tempo. E algumas pessoas, às vezes, entendem isso como uma mera teoria da conspiração. Quando, na verdade, se você for estudar, o desejo por um governo mundial, ele é algo bem presente em estadistas, em pensadores, em filósofos, e isso já não é de hoje, né? Isso não é de hoje. Se você for ver, inclusive, a Liga das Nações, por que ela é criada? Porque você tem uma guerra e aí, a gente precisa fazer alguma coisa para não ter essas guerras. A guerra é muito ruim, então vamos criar a Liga das Nações. E a Liga das Nações falhou no seu projeto. Você tem a Segunda Guerra Mundial. Então vamos criar as Nações Unidas. E o que a gente vê? A gente vê um desejo muito grande, cada vez mais, de que exista um governo mundial. Isso não tem nada a ver com teoria da conspiração. Isso tem a ver com desejo mesmo, é puro e simples. Eu estava conversando com o professor Igor, ele estava comentando, inclusive, de um livro do Arnold Toynbee, que é um historiador muito conceituado, e ele tem um livro dele da década de 70 que se chama A Sociedade do Futuro. E nesse livro ele fala assim, o mundo só vai sobreviver se tiver um governo mundial. E ele fala assim, esse governo mundial, ele escreve com todas as letras, ele tem que estar disposto a matar, torturar e prender qualquer um que questionar a sua autoridade absoluta. Ele tem que ser semelhante ao que foi o nazismo na Alemanha e o comunismo na União Soviética. E ele fala assim, tem que se dar poder de poder policial e absoluto para a ONU para que esse governo seja formado. Isso é um exemplo. Vamos pegar aqui, recentemente, tem um livro chamado O Mundo Não Tem Tempo a Perder, que é de um grupo de pensadores europeus, que chama O Mundo Não Tem Tempo a Perder, o caminho para uma governança mundial. E ele fala que isso é urgente, tem que se criar uma governança mundial. Aí nós estamos falando da questão do Covid, vamos lembrar que surgiu a ideia do grande reset. Vamos começar do zero, né? Alguém teve a ideia, vamos começar do zero. Então você vê assim que há muitas ideias que realmente elas veem a necessidade de um controle mundial. E eu estava, inclusive, falando com o professor aqui que
de alguma maneira, nós já temos um governo mundial, ele só não é totalitário, ele só não é ainda impositivo. Mas quando você pensa que na OMS as normas não vinham dos países, e sim vinham da Organização Mundial de Saúde, então você já tem um órgão que está acima das nações para determinar como os países têm que se comportar. E inclusive nesse livro, O Mundo Não Tem Tempo a Perder, ele fala assim, os países, os governantes das nações, eles têm que começar a abrir mão do seu poder, da sua autonomia em favor de organizações mundiais. Quando a gente vê aquela briga da Amazônia lá, vamos interferir na Amazônia, qual é a briga? É uma briga contra esse pensamento que hoje tem sido classificado como globalista, contra aqueles que querem manter a autonomia dos seus países. Então, existe hoje toda uma discussão política em torno disso. O professor, inclusive Jean-Marie, ele é um especialista nisso. Então vamos pensar assim que há alguma coisa muito forte nisso. E assim, o que me espantou quando surge o Covid? A facilidade com que uma série de normas e regras foram estabelecidas no mundo inteiro. E rígidas, a ponto, às vezes, de agredir pessoas, de punir pessoas severamente quando elas não entravam dentro daquelas normas. Nem sempre foi assim, mas muitas vezes aconteceu assim. Então, acho que, por isso que eu falo assim, tem coisas que você pode pensar, isso é só uma teoria da conspiração. Mas a ideia de um governo mundial, você vai pegar Bertrand Russell, que tinha essa ideia, você vai pegar o Arne Toynbee, você vai pegar todo esse grupo... e são só citações por alto, né? Colégio Internacional Europeu, que tem essa ideia. Então, tem muita coisa que a gente precisa ficar de olho e fundamentar. E outra coisa, hoje, a facilidade com que você consegue exercer controle sobre as pessoas é muito grande. Na China hoje, e eu estou falando isso aqui, uma pessoa bem cética mesmo disse para mim, a China hoje, eles têm controle muito grande sobre a população. Eles têm o rosto das pessoas filmado, eles sabem onde elas estão, o comportamento que elas têm, você tem câmera em todos os lugares. Então, hoje nós vivemos numa sociedade fortemente vigiada. A gente tem que lembrar do livro 1984, do George Orwell, que mostra esse controle. Então, tudo isso, assim, tem coisas que a gente tem que ficar atento, porque nós realmente caminhamos em certa direção. Só tenho que interromper um pouquinho o senhor, que nós temos mais um telespectador na linha e depois eu quero passar ao professor Igor. Nosso tempo está um pouquinho apertado. Mas vamos primeiro ao telespectador, depois a opinião do professor Igor. Boa noite, com quem eu falo? É Clésia Almeida. E você fala da onde? Eu falo de São Paulo. Eu sou de Campinas, mas eu falo de São Paulo. E qual a sua opinião? Eu concordo muito com o professor Eginaldo Hélio, né? Existem teorias e teorias, não é? Por exemplo, que ele vem falando a respeito do controle mundial, esse eu concordo. Agora, a teoria da Terra plana, não. Então, tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Eu queria passar agora ao professor Igor e depois já avisar, nós estamos encerrando a nossa pesquisa agora, daqui a pouquinho a Rivânia vai dar o resultado final, tá? Então você que votou, agora nós estamos encerrando a pesquisa, daqui a pouquinho a Rivânia vem com o resultado final. Queria passar ao professor, doutor Igor, opinião também sobre se ele tem alguma teoria dessa da conspiração que ele acha que tem um fundo de verdade ou não, ou nenhuma delas é crível. Não, são críveis. Por exemplo, esse mesmo caso do Covid, como a gente não tem informações ainda direito, porque demora, né, as pesquisas, também interesse próprio geopolítico, às vezes de você não querer contrapor nesse momento, né, a China, no caso. Então, a própria China, o pessoal, poucos que tentaram falar, será? Não era nem veio da China, que é uma pesquisa científica, faz um questionamento, né? Será? Porque aquela cidade onde começou o surto, né? Ela tem um laboratório em Wuhan, tem um laboratório que pesquisava exatamente coronavírus. Então, se eu fosse o lógico e eu fizesse a probabilidade matemática de aparecer um vírus parecido com o que o pessoal pesquisa naquela região e tal, deve ser bem improvável. Só que o próprio fato de perguntar já causava uma certa reação
do governo chinês. Então, eu acho que no futuro a gente vai saber muito mais, obviamente, sobre isso. O pessoal está pesquisando e vai ser descoberto. Então, eu acho que ser descoberto a verdadeira origem não tem. Então, nessa lacuna, né, nessa falta de dados concretos, que a gente usa a nossa imaginação, a gente usa a nossa experiência. Bom, a gente sabe que o governo chinês não é um governo muito confiável. A gente sabe as condições de higiene daquele laboratório também. A gente sabe que os Estados Unidos, quando a primeira vez que falou que deve ter saído de lá, é porque os Estados Unidos tinha pesquisas encomendadas lá, que eles terceirizavam pesquisa nesse laboratório. Então, para os Estados Unidos falar isso, aquele laboratório é de conhecimento. Então, você vai pescando elementos que você conhece da realidade para criar uma narrativa, uma história coerente para tentar dar sentido. Se alguém perguntar, começou? Como começou? Bom, eu pego isso e crio uma explicaçãozinha. Eu acho que essa do Covid, eu acho que tem grande chance de a gente descobrir coisas interessantes. Essa parte, principalmente de controle governamental, planejamento de guerras, criação de bunkers, esse tipo de coisa, normalmente eu acho que começa como teoria da conspiração e uma hora ou outra você acaba descobrindo que é verdade ou parcialmente verdade, né? Eu iria mais por essa linha para pensar. Agora, a parte de alienígenas pode ser verdade. Pessoalmente, eu acharia muito interessante se o ser humano tivesse entrado em contato e tal, mas eu acho muito pouco provável que a pessoa lá no porão da casa dela, ela consiga descobrir a realidade absurda, sendo que um monte de gente já tentou e pesquisadores mais sérios não chegaram em determinados lugares e pararam. E a pessoa lá no porão, às vezes, com um computadorzinho, já descobriu tudo, né? Eu queria agradecer aos nossos convidados, também aos livros aí. Eu acho que nós temos ilustres, os nossos convidados têm livros muito interessantes. Os livros que eles nos deixaram aí, eu não estou no Brasil agora, mas assim que eu estiver, os pegarei e agradeço imensamente pela atenção aí dos dois professores, dos nossos dois ilustres convidados aí, que participaram da programação. Queria passar agora a Rivânia para o resultado final da pesquisa, antes do nosso boa noite e encerramento. Se tiver mais uma opinião de internauta, por favor, Rivânia. Vamos lá. Para finalizar nossa enquete, você acredita que existam teorias da conspiração? 74% das pessoas que votaram acreditam sim e 26% não acreditam. E a última opinião de hoje, o Michel Santos. Não acredito que existam para todas as situações, devido a algumas delas não terem explicações concretas ou terem sido provadas de fato, doutor. Rivânia, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aí, que sempre nos ajuda, nos abrilhanta aí com a sua competência no programa. E seja bem-vinda de volta. Foi um prazer poder trabalhar com você novamente aqui no programa, na sua opinião. Muito obrigada, doutor. Obrigada pelas palavras, pelo carinho de sempre. É sempre uma alegria estar aqui e poder compartilhar tanto e aprender tanto aqui no programa Na Sua Opinião. Muito obrigada. E queria também dar o meu boa noite mais uma vez, agradecer muito a presença dos nossos dois ilustres convidados. Eu queria passar agora para as considerações finais, professor Ignaldo, professor Igor. E mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês, por ter participado da nossa programação. Por favor, professor Ignaldo, suas considerações finais. Eu queria só falar, porque acho que não foi possível mostrar o livro, né? Mas eu trouxe 2 livros aqui sobre marxismo. Um deles chama-se Marxismo Selvagem, um manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, e o outro é Dragão Vermelho, o Marxismo à Luz da Bíblia. Inclusive, um dos capítulos do Marxismo à Luz da Bíblia, ele é sobre essa questão do globalismo. Então, ali os livros. Você pode entrar, inclusive, eu tenho um canal chamado Missão Atenas e uma loja Missão Atenas, você pode entrar e os livros estão lá à disposição, né? E queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, comentar. Muito obrigado. Professor Igor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo, senhor. Suas considerações finais. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite da produção, o convite de vocês. Foi muito interessante essa noite, conversar de um assunto tão legal. E as minhas considerações finais são que o público, os telespectadores, sigam esse pensamento que não fui eu li num livro do Michael Shermer, que é o seguinte, que a gente tem que ter a mente aberta, mas não tão aberta que o nosso cérebro saia dela, derrame junto.
Então, que a gente mantenha sempre a mente aberta, sempre queira estudar, sempre queira aprender. Eu gostei do ouvinte, do rapaz que ligou e comentou que ele pesquisa, que ele vai no YouTube. Então, vamos pegar livro, vamos estudar, vamos aprofundar os temas e tentar furar essas bolhas também, né? Que aí acrescenta e a gente fica cada vez mais inteligente, entendendo melhor a nossa realidade. Que é isso que é o grande mistério aí, né? Que a gente tenta descobrir durante a nossa vida, né? Muito obrigado. Professor, muito obrigado. Eu só queria ressaltar que o final da nossa pesquisa, 74%, né? Praticamente aí 3/4, né, das pessoas que votaram e que participaram, acreditam em alguma teoria da conspiração. E 1/4, né, 26%, não acreditam em teoria nenhuma da conspiração. É um resultado bem significativo aí, acima das expectativas. Eu esperava algo mais próximo aí do meio a meio, mas é um resultado bem significativo. Eu queria agradecer a você pelo carinho da sua audiência. Lembrando, se você quer assistir novamente a esse programa ou algum outro programa já veiculado, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Lá você assiste tanto ao vivo como pode rever qualquer programa já exibido. Está aí o endereço, Programa Na Sua Opinião, o nosso canal no YouTube. E querendo Deus, na próxima quarta-feira estaremos novamente ao vivo com mais um tema polêmico. Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.